Oi, pessoal, tudo bem? Voltamos à nossa live. Estamos com um probleminha de conexão com a nossa especialista que vai falar hoje sobre saúde mental e alimentação, como essas duas áreas da nossa vida se relacionam, né? Como uma está intimamente ligada à outra. Eu vou chamar ela para participar e em seguidinha, se tudo der certo agora, ela vai estar conosco para falar sobre esse tema. Por isso eu convido vocês que ainda não conhecem a Pling que acessem pling.pro. É uma comunidade de saúde que reúne especialistas da área da psicologia, da área da nutrição, da área da medicina, de variadas áreas da saúde que contribuem com a sociedade por meio da informação, por meio do seu conhecimento. A Paola, que é a especialista que vai conversar conosco hoje, já está conectada e agora, ao que tudo indica, a gente vai conseguir conversar, né, Paola? Tudo bem? Voltamos. Que bom! Graças a Deus deu certo, né? Tecnologia é isso, não adianta. É isso aí. Bom, eu vou continuar a apresentação, né? Pra Por gente, favor. o pessoal que está entrando aí, boa noite, sejam bem-vindos. Queria primeiramente te agradecer o espaço. Espero que eu possa contribuir, né, com todo mundo que está assistindo e que a gente consiga ter um bate-papo bem legal, bem descontraído aí. Eu sou nutricionista, então, formada pela UFSC, né, Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, desde 2015, e eu atuo em dois estados, tá? Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, eu atendo hoje em Vacaria, tá? E Lages. Porém, com essa questão da pandemia, né, que os atendimentos online, liderados aí pelo CFN, enfim, a gente tem clientes até de diversas regiões aí do Brasil, né? Então, desde São Paulo, Rio de Janeiro, tem clientes da região também. Enfim, então a gente vai atendendo conforme a gente consegue, né? A gente consegue ajudar aí o pessoal que precisa. Bom, eu trabalho agora, tá? Com essa questão de saúde comportamental, nutrição comportamental, tá? Eu comecei a redirecionar aí minha linha de atendimento dentro desses anos aí de atuação para a nutrição clínica funcional, mas mais comportamental, tá? Trabalhando o comer intuitivo, que a gente fala, né? Trabalhando a alimentação por mindfulness, mindful eating, né? Terapia cognitivo-comportamental nos transtornos alimentares, e aí cada vez mais me apaixonando mais pela saúde mental, tá? Então é isso, para o pessoal conhecer. Bacana porque saúde mental é um tema que a gente aborda muito aqui na Pling. Praticamente a maioria dos especialistas que participam da comunidade Pling são da área da psicologia. Então é muito legal a gente ter essa integração com alguém que é da nutrição, né, e que possa falar de temas, dois temas que são muito presentes na nossa rotina, né? Todo mundo precisa comer e todo mundo tem a sua, né, os seus problemas, enfim, as suas confusões mentais, né, as suas emoções, às vezes, muito afloradas. Então, é bacana a gente tratar de temas tão presentes no cotidiano das pessoas. Eu queria entender um pouco mais como que a alimentação impacta na saúde mental e como que a saúde mental te leva a, de repente, não comer bem, né? Ou não comer o suficientemente bem para o organismo, ou comer demasiadamente a ponto de fazer mal para si. Como é que funciona isso? Exato. Até quando a gente conversou, né, sobre o tema da live, a gente trocou uma ideia assim, vamos especificar, né, para alguma doença, algum transtorno alimentar em específico, vamos colocar obesidade, vamos colocar bulimia, anorexia, que são os transtornos que a gente já conhece, né? E aí, quando eu me deparei com o título Alimentação versus Saúde Emocional, a palavra saúde é a que vem, não é a doença, né? E trazendo nesse contexto, desde o conceito lá da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, sobre o que era saúde em si, né? Desde 1946, graças a Deus, esse conceito muito bem elaborado, né? Que é um completo estado de saúde, bem-estar físico, mental e social. Então, ele não envolve só aquela demanda que a gente tinha da transição nutricional, né? Que a nutrição era muito demandada pela dietoterapia. Então, por exemplo, nós tínhamos uma demanda mais bioquímica relacionada aos exames que traziam no consultório, né? Os encaminhamentos do modelo biomédico clássico. Então, que era tratar a saúde em si, né? A saúde, não, a doença.
Então, o foco era na doença, né? Então, com o tempo, a gente viu que precisava e tinha muitas demandas em virtude desse perfil que mudou, né, de doença que antes eram virais. É claro que agora deu uma reviravolta com a pandemia, né? Mas até então estavam instaladas aí as doenças crônicas não transmissíveis, que eram a diabetes, a hipertensão, né? Dislipidemias, doenças cardiovasculares, o câncer. Então a gente era muito demandado no tratamento disso, foco na doença, né? E agora, principalmente depois da pandemia, e também desde 2015 atendendo, até muito antes de 2015, porque na faculdade a gente já vai tendo todo esse aparato, né? Mas assim, verificamos que o paciente transferia algo básico, que era para sobrevivência, né? A hidratação, a alimentação, enfim, é algo que a gente precisa para sobreviver e estava então relacionado com algumas emoções, transferências de emoções para a comida, né? Então, cada vez mais a gente vê a necessidade de trabalhar em modelo multiprofissional, sabe? Então, assim, como é necessário um acompanhamento nutricional em que também seja feita a decisão, seja tomada a decisão de estar em acompanhamento com o psicólogo também. Porque se envolve uma mudança de hábito, né? Envolve uma mudança na tua rotina, nos teus sentimentos, nas tuas frustrações, uma análise de tudo o que foi feito durante a tua vida, as tuas escolhas, o que tu escolheu para ti como rotina, o que tu escolheu como hábito, né? Essa parada é essencial para se analisar o que se quer manter para frente, né? Então, eu acho que seria interessante se a gente conseguisse trabalhar de forma conjunta com o psicólogo e com a nutricionista. E foi aí que veio essa ideia de a gente conversar hoje sobre isso. Então, perpassa a saúde de uma análise somente da demanda estética também, né? Da demanda bioquímica, da demanda de metabólica, enfim. E a gente passa a olhar esse âmbito hoje em dia um pouco mais direcionado na nutrição para a saúde mental. Bom, como que a gente vai fazer isso, né? Dentro da nutrição, nós temos uma linha que trabalha na nutrição comportamental, tá? Que envolve mudanças de comportamento. E isso, o que é isso? Na verdade, a gente vai direcionar o nosso atendimento avaliando aspectos emocionais, né, aspectos fisiológicos e aspectos sociais também. Então, a gente olha para o paciente mais com a escuta. Por que eu trouxe essa palavra escuta, né? Porque poucas vezes a gente pensa em um nutricionista para ser ouvido. A gente quer, na verdade, né, chova orientações nutricionais, né, com base naquilo que a gente estava acostumado a trabalhar, que era protocolos, diretrizes, né? Ah, você tem diabetes, você vai seguir o protocolo tal, a diretriz tal de diabetes que fala que você deve evitar, né? Então, nunca está lá o que você deve consumir, né? Sempre depois está escrito prefira alimentos, né? Mas sempre vem a lista do A evite, restrição. evite, né? Então, eu acho assim, ó, a gente precisa abrir, ampliar um pouco mais e tentar ouvir o paciente, o que ele traz para a gente, né? Dentro da sua relação, qual é a relação com a comida, o relacionamento, né? Então, assim, às vezes tem pacientes com frustrações, com neuroses, com psicoses, com outras questões relacionadas totalmente à comida. E isso precisa, sim, ser trabalhado dentro do âmbito da rotina deles, isso atrapalha, né, no dia a dia. Então, a ideia é essa, né, dentro da mudança do comportamento. E aí, a gente tem várias estratégias de trabalhar. E o interessante é que dentro das estratégias da nutrição comportamental, a gente trabalha a terapia cognitivo-comportamental, a TCC. Legal. E dentro da TCC, nós temos a vertente aí do Mindful Eating, que seria dentro do Mindfulness, né, e da meditação. Então, essa terceira geração da TCC, ela vai fazer o quê? Ela vai trabalhar com a exploração desse estado mental de atenção plena,
tá? Então, a gente vai resgatar o paciente a essa autoconexão com ele mesmo. E hoje em dia, né, o pessoal tá tão corrido e o que me parece, às vezes, atendendo, é que há mais uma preocupação em cumprir protocolos, cumprir horários, é o horário do ônibus, é o horário de chegada do trabalho, de bater o ponto, os 15 minutos de almoço só, né? Uhum. Os intervalos, daí é o horário de saída, e a rotina vai levando e a vida vai sendo assim, Claro. né? Então, quando que a gente para analisar? Sim, eu ia chegar exatamente nesse ponto, né? A gente passa ainda por uma mudança lá no início da pandemia mais radical, que foi sair do escritório, ir para casa, né? Adaptar a rotina de casa, de repente dividir a tua rotina com o teu companheiro ou companheira que também está trabalhando em casa. E aí, muita reunião, porque antes nas empresas tu levantava, falava com o colega da mesa do lado, resolvia. Agora não, vamos marcar uma reunião. Né? Então, as agendas cada vez mais cheias de trabalho e o teu horário de almoço segue sendo do meio-dia a 1h30, do meio-dia a 1h15, 1h20. Ou seja, tu tem esse tempo para preparar o alimento e comer, e digerir e já voltar para uma agenda. Isso quando não tem uma agenda nesse meio tempo, né? Uma reunião, almoço ou algo assim. As pessoas acabam optando por coisas fáceis de fazer, rápidas, como uma comida pré-pronta, como um congelado, um miojo, que a gente sabe que tem valor nutricional muito baixo, né? Faz mal, assim, não é uma comida rica em nutrientes. Como lidar com isso, né? Quando a gente conversou antes, tu falou um termo que para mim foi fundamental, assim, eu quero trazer para o papo, que é a gestão do tempo. Eu quero entender como é que isso entra numa consulta com uma nutricionista, sabe? Como é que a gestão do tempo vai parar num consultório de nutrição? Legal. Essa ferramenta é uma ferramenta muito bacana, inclusive eu até tenho um livrinho aqui para indicar para o pessoal, né? Do Ah, legal. Jerônimo Telmi, que é a gestão do tempo, tá? Produtividade para quem quer tempo. Mas na verdade, assim, ó, tentando facilitar, né, para não ficar muito difícil a linguagem, vamos estabelecer prioridades na minha vida hoje, né? Por que realmente tu tá buscando nutricionista? Que tipo de objetivo tu procura e o que tu quer alcançar? E aí a gente faz toda uma análise em conjunto. Tá, vamos estabelecer prioridades. Agora tu tem o problema de 1 a 5. Tu tem problema 1, 2, 3, 4 e 5. O que desses 5 problemas são prioridade agora de ser resolvidos? Geralmente o mais difícil, o maiorzão, é a prioridade, né? Então, o que a gente tem que entender? Colocar as cartas na mesa e se colocar maior desses problemas. Porque o que acontece? A gente às vezes tenta ou ocultar e ir levando rotina, ou a gente se sente incapaz, por ser inúmeros problemas, né, de ser engolido por essa onda tão grande. Então, a gente, primeiro de tudo, vai aceitá-los, recepcioná-los, né? Vai entender que aquilo realmente é uma situação a ser verificada. E aí é por isso que o profissional de saúde está ali, para te ajudar e te orientar. Então, nós vamos resolver o problema A dessa forma. Tu tens que estabelecer uma prioridade para resolver esse problema. Então, antes, eu sempre falo para os pacientes, né? Você falou ali alimentação rápida, prática, fácil, barata, tá? Porque isso também surge no consultório, tá? Muito, e tá cada vez E mais caro, algo, né? exatamente, e algo que não atrapalhe a minha rotina. Então, ou seja, a alimentação ela passa a ser uma prioridade, né, para aquele paciente. Então, o que a gente faz? A gente tenta entender, porque geralmente essa demanda que surge, esse objetivo que surge para ser resolvido dentro do consultório, muitas vezes está relacionado com a estética. E por que eu estou falando isso? Hoje em dia, principalmente, né? Porque quando a gente fala ali do conceito de saúde, doença, da OMS, que também fala que além de ser o bem-estar físico e mental, ele é social também. Então, envolve a tua coletividade, né? A tua relação com as pessoas, aonde tu sai para comer, com quem tu sai para comer, a influência, a postagem, a marcação, o local, né? Tem que fazer check-in no local e mostrar. Então, isso tudo influencia no que tu escolhe, como é que são feitas as tuas escolhas alimentares, né? E a comida, ela está muito relacionada com o bem-estar social. Então, ela tem o poder de unir as pessoas.
E hoje em dia, o que que a gente está fazendo? A gente está esquecendo que ela também tem um objetivo muito importante, que é a autoconexão. Então, os alimentos, eles têm sim, e a gente tem que aceitar isso, que eles trazem sensações de prazer, né? Imediato, inclusive. Então, são alimentos que a gente consegue ter a busca e a satisfação imediata, né? A expectativa não frustrada, digamos assim. Sim. Então, por isso que a gente está tendendo a frustrar, tá? Porque a gente está perdendo um pouco essa relação. Então, dentro disso, eu acho interessante a gente falar que esse tipo de atendimento que vai ajudar o paciente a estabelecer as prioridades dele e vai fazer com que ele mesmo entenda o que ele precisa organizar, de que forma ele vai organizar dentro da rotina dele. Se ele precisar de ajuda, ele vai estar ali, eu vou estar ali, né? O nutricionista vai estar ali para estar ciente da rotina dele. Inclusive, uma das coisas que eu faço muito é acompanhar a rotina desse paciente sem falar nada, tá? Uhum. Assim, no intuito de, fulano, tu vai me passar as fotos online, eu vou te acompanhar durante o dia como se eu estivesse do teu ladinho. Vai me mandando tudo que você come. Ai, mas é chato, tem que parar e bater foto. Isso fica a teu critério. Tu vai bater foto, assim, sentou para comer, bateu foto, pum. Às vezes você senta para comer, fica no YouTube, tá? Fica falando no celular, fica falando no WhatsApp, mas para mandar foto não, né? Então, assim, a gente está totalmente interferindo no momento de atenção plena com a comida para você resgatar o quê? Sensações de fome e saciedade que já se perderam, tá? Uhum. Desejos, acolher desejos e vontades, né, com a comida. A percepção daquela questão organoléptica, né? Da temperatura do alimento, da cor, da textura, do sabor, do que te remete, da nostalgia, né? Então, a gente já trabalha esse processo digestivo desde o olhar na comida, da escolha, de preparar o próprio alimento, isso a gente já perdeu, né? Então, hoje em dia, a gente já talhou tudo e ainda quer que o sistema trato gastrointestinal digira tudo rápido, porque eu tenho reunião a 1 hora. E aí, depois ainda você fica voltando, ou tem sintomas de refluxo, sintomas gastrointestinais, ou tem fome de novo. E aí é que vai se distanciando cada vez mais do seu instinto, né, da sua percepção com a comida. Sim. E uma das vertentes aí que a gente trabalha também é a alimentação intuitiva, né? É Como- sentir que realmente está com fome, né? Então, por exemplo, você sentir que necessita, porque às vezes a gente vai no nutricionista, talvez o nutricionista oriente o paciente a seguir uma alimentação, por exemplo, de 3 em 3 horas, que tenha tais e tais alimentos, naquela quantidade e naquele jogo de alimentos. Então, eu imponho para o paciente que ele deve comer naquele horário, aquela quantidade e aquele alimento. Mas eu passo longe de respeitar o que realmente é individual da característica daquele paciente, o que ele está sentindo. E ele segue aquele plano alimentar de 3 em 3 horas, enfim, no objetivo, na saga de conseguir alcançar o objetivo, mas aí se distancia totalmente do porquê que está fazendo isso. Por isso que as dietas, elas estão durando, por exemplo, 20 dias, né? Ah, segui, fui na nutricionista, 20 dias eu segui, depois eu não segui mais. Uhum. Então, Entendi. o que te Mas fez fazer, né? uma vida assim, para quem não tem essa vida. Para quem não tem o costume de comer de 3 em 3 horas, quem não tem o costume de tomar um café da manhã, como eu não tomo café da manhã, é muito difícil. Seria para mim muito difícil acordar mais cedo e ter que preparar um café da manhã assim. Quebra totalmente o meu estilo de vida, minha rotina, e seria algo muito difícil de manter exatamente depois dos 20 dias, porque cansa, né? Não é sustentável. A mesma coisa é pegar, né, pessoas com alimentação, arroz, feijão, pão, massa, acostumados a comer isso. E dizer, não pode mais comer pão, não pode mais comer massa. A restrição, ela faz com que a dieta seja algo inatingível às vezes, né? E eu acho que essa nutrição da escuta que tu praticas, e longe de mim criticar outros profissionais da nutrição que adotam outras estratégias, nada disso, a gente respeita. Mas não parece sustentável realmente, né? Não parece algo que dure muito tempo.
Assim, eu acho que tudo são propostas e linhas de atendimento, tá? Eu acho que se for um objetivo em específico, cada colega atua na linha que escolhe Entendi. atuar, tá? Uhum. Então, tem conhecimento e direciona. Quando o paciente chega para mim e fala, eu preciso emagrecer até dia tal, tantos quilos em tanto tempo, o que que eu vou fazer? Eu consigo, de forma ética, né? Eu consigo atender esse paciente? Se eu não consigo, se não é a minha demanda, se não é a minha linha de atendimento, eu me respeito e eu transfiro o paciente, oriento ele a buscar a linha que ele precisa, tá? Entendi. Então, assim como quando surge, né, um exemplo assim, pacientes com câncer, né, em terapia, enfim, não sou especialista nessa área, né, vou indicar um profissional muito bom nessa área que vai realmente ajudar esse paciente. Então, a gente precisa direcionar dentro do objetivo. Só que, claro, a gente também precisa alertar, né? Olha, fulana, se é uma situação que aconteceu já recorrente, que ela vem e volta, né? Que ela nunca Uhum. consegue cumprir o objetivo, é uma pessoa que de repente abala a imunidade, fica doente, né? Começou a aparecer alguns transtornos já relacionados a dietas restritivas. Aí, se a gente puder auxiliar nesse sentido, claro que a gente vai dar a decisão, né? Então, assim, olha, eu acredito, né, dentro do parecer, que você precise trabalhar isso, isso e isso. Então, se a longo prazo você busca algo que seja sustentável, né, que você vá entender, incorporar que aquilo faz parte do teu estilo de vida e é uma prática que deve ser trabalhada dentro da tua dificuldade, aí eu posso te ajudar. Se você não se acha que quer realmente um resultado temporário, enfim, existem colegas dessa área que podem ajudar, inclusive, muito melhor. Né? Então a Sim, gente tem que passar realmente para aquilo que a gente consegue ajudar. sim. Dentro dessa questão de tratamento da comportamental, a gente foca muito em resgatar o prazer pela comida. Então, assim, não é só uma consulta, né, que você vai fazer tudo. As coisas vão surgindo em sessões. Então, é realmente a escuta. O paciente ele vai chegar para ti um dia, ele vai te contar o que aconteceu num evento que ele foi, que ele compareceu, quais foram as dificuldades que ele encontrou. E aí a gente vai trabalhando dentro do que vai surgindo nessas dificuldades relacionadas à alimentação, à comida, né? E aí, dentro dessa terapia comportamental, é muito interessante porque a gente faz algumas atividades também. Então, atividades de tentar o paciente, né, dele experimentar, degustar vários alimentos ali. E a gente vai fazendo essa análise de sensações e percepções que eles vão trazendo. Às vezes surge, né, algum acontecimento lá da infância relacionado àquele sabor ou àquele cheiro. Então é muito bacana saber assim que, né, a pessoa ela pode a qualquer momento se conectar a isso, a gente pode ampliar o acesso das pessoas a isso e a gente pode também proporcionar aqui esse bem-estar, né? Então, assim, às vezes é um alimento que ela não provava há muito tempo, que rejeitava, né? Que tinha um pré-conceito. E aí a gente volta àquilo que você falou. Fica meio difícil você me dizer de comer de 3 em 3 horas. Porém, eu preciso entender se isso é bom para você, né? Porque eu não vou impor uma coisa só porque diz que tem que impor. Eu preciso entender dentro do teu contexto individualizado se isso é uma coisa que vai fazer muita importância para você no momento. Se for, a gente vai ter que conversar sobre a importância. Tem que fazer sentido para ti. Se não fizer sentido para ti, tu não vai praticar, né? Perfeito. Então, a gente precisa te trazer a responsabilidade de você mesmo tomar a decisão. Então, é isso que a gente tenta fazer dentro da terapia. Certo, certo. Tu atendes hoje clientes e pacientes de todo o Brasil via online. A pandemia Online. facilitou isso. Sim, não só a pandemia. Antes disso, como eu fiquei gestante, agora estou gestante de novo, Ah, algumas formas e métodos.
de dar continuidade com esses pacientes que a gente acaba fazendo um acompanhamento mais de perto por um período mais longo, né? Fica um pouco irresponsável da minha parte eu os deixá-los, né? Então, eu preciso viabilizar essa continuidade. Então, foram formas que eu tive de me dispor, né, de atender dessa forma e às vezes realmente como não depende de uma avaliação física que Uhum. precisa ser presencial, né, por bioimpedância tetrapolar que a gente faz aqui no consultório, uma série de avaliações, né? Uhum. Inclusive a gente agora está direcionando a terapia nutricional comportamental para a avaliação com neurometria. Então, Uhum. essa realmente precisa que o paciente se programe para que ele vá fazer esse exame, tá? Mas, assim, em tese, tudo que ele precisa, na verdade, é ter o espaço dele, ser ouvido, né? E poder discutir essas dificuldades. Então, para isso, a gente está disponível nessa modalidade. Legal. Claro que nada melhor do que, né, estar presente, ver sinais, sintomas, Sim. a gente vê desde uma questão de linguagem corporal do paciente, quando ele não está legal, né? Então, a Ah, gente gostaria que fosse presencial, mas nem sempre a gente consegue, né? perfeito. Tu falaste que pede, né, para os teus pacientes, clientes, que eles mandem fotos, mas não te mede. Quando é que tu faz uma devolutiva dessa alimentação dele, né? Olha, aqui, de repente, tu exagerou ou não, poderia ter trocado. Como é que funciona? Porque não é pontual, né? Não é a cada foto que ele manda que tu dá uma avaliação. Tu deixa ele mandando. Por quanto tempo? 3 dias. Mas 3 dias. assim, ó, na verdade, no mínimo 3 dias para não Beleza. encher muito o saco, né? Porque se eu for me levar a sério, metódica, do jeito que eu sou, acho que eu levo 7 dias. Eu gostaria de avaliar bem como é que é a variação, né, Sim. mas 3 dias. É claro, quando é um paciente assim que eu vejo que está segurando a onda 3 dias, eu falo, você vai mais 5 dias aí me mandando e eu dou uma analisada. Mas na verdade, assim, essa desmistificação de crenças e paradigmas, né? Na verdade, o que acontece? Às vezes, quando eu peço ao paciente assim, olha, vai me mandando, então, a partir de amanhã, vou acompanhar você, né? Por personal ali na virtual, no WhatsApp, vai me Uhum. mandando as fotos. Mas e a minha dieta? Eu falei assim, mas como que eu vou avaliar se eu vou te dar uma dieta? Eu não vou avaliar se tu tá. Não é para seguir a dieta, sim ver como que é a tua rotina. Uhum. Ah, tá. Aí começa a aparecer as fotos assim daquele prato que seria talvez não criticado, né? E aí eu falo, fulano, tem certeza que essa é a tua Quer rotina? enganar a Nutri mesmo? Aí então a paciente acaba falando assim, mas você vai reclamar. Gente, não é no intuito de criticar e de, assim, dizer o que é proibido, que isso não pode, que isso tem que ser evitado, de maneira alguma. Eu preciso só entender como que é a rotina. Então, a pessoa precisa se sentir tranquila e calma, porque senão a nutrição não vai conseguir ajudá-la. Eu preciso ver a real necessidade da realidade que ela está para que eu consiga já ir fazendo algumas observações em loco, na prática, porque às vezes o papel que a gente dá, né? Siga a dieta. Fica lá na geladeira, fica na gaveta, e aí já fez, né? Já fez fulano. Não, é que ainda tenho que me programar, porque eu não fiz as compras, porque isso, porque aquilo fica. Então, eu acho muito mais prático eu acompanhar no dia a dia. Então, às vezes, eles me mandam o primeiro dia, né? Aí eu não falo nada. Ai, Nutri, mas não vai falar nada? Não, não vou. Amanhã eu faço. Aí amanhã eu acompanho mais um dia. E aí, Nutri, como é que tá? Eu disse, muito bem, pode continuar que a gente vai falando. Então, aí no terceiro dia, geralmente, que é o último, eu faço as observações. Faço, Sim. fulana, olha só. É bom porque surgiu a demanda e eu já vou te falando via áudio. Esse, Uhum. esse, esse prato, ele precisa, então, no teu dia a dia, a composição do teu prato, se hoje, nessa refeição, precisaria ter um pouco mais de proteína. Então, o que você acha? As fontes de proteína que eu tenho são essas e essas. Escolhe uma dessas 4 que eu te dei as opções e já vai inserindo nesse teu prato dessa refeição. Isso é a prioridade do dia de hoje que eu observei. Uhum. Amanhã serão outras coisas.
Então a gente vai trabalhando por etapas. E aí o pessoal vai gostando e vai falando assim, tá, e aí, o que que eu posso fazer mais para melhorar isso? Eu disse, olha, você quer saber o que quer fazer mais, né? Na nutrição funcional, a gente agrega valor. A gente não fica tirando coisas, a gente não faz exclusões. Porque muito do corpo é que ele precisa de uma vasta variedade de nutrientes para poder funcionar de uma maneira mínima, Uhum. básica, né? E quando a gente entra em alguns aspectos de nutrição, talvez a gente pense só em retirar. Então, é a primeira coisa que a gente faz é um trabalho de adicionar, de agregar valor. Fulana, se você colocar no teu prato azeite de oliva extra virgem com acidez 0,5, vidro escuro, e algumas sementes que são funcionais para o teu caso, por exemplo, semente de uva, baixa glicemia, pós-prandial, que tem diabetes e que a tua elevação de glicemia está dando justamente nesse horário e tal. Põe, joga fica na bolsa, um potinho ou um saquinho. Quando for almoçar fora, joga em cima, né? Então, dependendo de onde tu for, ela já recebe ali as estratégias que ela precisa fazer. E ela vai lembrar daquilo, entende? Uhum. Justamente quando, ai, Nutri, jantei agora aqui numa pizzaria porque eu vi que era aniversário da fulana de tal e tal. Então amanhã, fulana, você já vai fazer a estratégia tal. O que, que tu acha? Vamos fazer isso, que daí a gente já tá, né, no time, a gente consegue. Ah, vamos, então tá. Então vai na parceria, né? Então tu já consegue ajudar ela em loco e não fecha dentro de um plano nutricional, porque a terça-feira que eu previ ali o omelete tal hora, pode ser que ele não role. E aí o que, que ela vai fazer, Claro. né? E aí, para a gente evitar fazer essas sensações de culpa, né? Do paciente sair, comer, tem algo que não é previsto, não fala, não vem se avaliar, porque fica com medo por causa daquela saída. Então, tudo isso a gente evita, né? A Hum. gente tenta realmente participar de toda essa rotina aí. Legal. E tu já sabes se tu tá com um menininho ou uma menininha na barriga? Já sei, é outra menininha, Que legal, duas é a meninas. irmãzinha da Sofia, né? A Valentina. E dentro aí de um mês já estamos É, chegando aí para com ela, atazanar a casa. para alegrar a casa, tenho certeza. Obrigado pelo Com papo, certeza. Paula. Adorei falar contigo. É realmente muito legal ouvir essa área da nutrição que eu desconhecia completamente, né? Que é uma nutrição que acolhe, escuta. A gente sempre tem uma ideia assim generalista e talvez errada de que nutrição é restrição, né? E na verdade é muito maior que isso, muito mais do que isso. Então, te agradeço pelo teu tempo, peço desculpas pelo início conturbado ali com a nossa internet falhando, mas deu tudo Imagina, certo, deu um papo eu que super bom, peço, imagina. deu um papo super Eu bom. só queria, para finalizar, Claro. só queria propor um exercício para o pessoal, então, tá? Que seria realmente comer com atenção plena. Então, a partir de agora, fazer uma atividade ou amanhã no almoço, ou hoje no jantar, enfim, né? Então, quando a gente faz esse exercício, geralmente a gente para pouco para meditar e para ter um espaço para a gente, né? Fechar os olhos, né? E vão surgir pensamentos, tá? E esses pensamentos, eles geralmente estão relacionados a eventos passados ou eventos futuros, né? Ou os dois. Então a gente nunca está no presente, de fato, né? Ou a gente está pensando em coisas que não fez e que tem que fazer, e coisas que estão para serem feitas e a gente não fez ainda. Então isso é natural para quem está iniciando esse processo, né? Então, assim, quando a gente fala de comida e de terapia, o intuito da gente é realmente melhorar a relação com a comida, tirar essas crenças e paradigmas relacionados a conceitos aí, inclusive de perda de peso, emagrecimento, enfim, né? Então, ela vai melhorar a relação do paciente com a comida, dando mais curiosidade a novos alimentos, respeitando o teu corpo com gentileza, né? O teu autorrespeito, e acolhendo melhor, né, esses deslizes que talvez surgem, tá? Sem julgamentos. Então, quando tu sentar, ou quando você perceber que você tem alguma relação de sentimento ou emoção transferida para a comida, você avaliar quais são os gatilhos, né? Quais os motivos que levam a isso. Então, às vezes, motivos sociais, que nem a gente comentou dos grupos, né?
Motivos de escassez, que também acontece, que é a questão de comer tudo para não desperdiçar, né? Para evitar que aquilo fique guardado ou que fique para depois. Então, a gente precisa terminar o prato, né? Então, igual aquela questão mais infantil na época da introdução alimentar, eu sempre digo que alguns pacientes, mesmo adultos, a gente acaba tendo que fazer alimentação complementar aqui depois, né, de muito tempo, resgatando aí esse aspecto da comida, né? Às vezes não sabe o que é uma berinjela, não sabe o que é uma abobrinha, enfim. Então a gente tem que relacionar esse contato, né? Às vezes financeiro, tá? Porque assim, isso mexe muito. A pessoa tem um gatilho aí financeiro relacionado ao que é mais barato, ou ao que é o mais rápido, ou ao que é de promoção, ou o que é bônus, né? Então, isso aí também interfere. E por méritos e compensações, que é o que mais aparece por aqui. Eu mereço, né? Então, eu trabalhei um monte hoje, eu tive uma reunião maçante, né? Tive uma briga com o chefe, então eu mereço sentar no sofá e comer uma caixa de bombom inteiro, né? Então, essas questões de gatilhos a gente precisa entender assim, saciar a fome, né? Será que a gente está se permitindo ainda sentir fome? De alguma vez que a gente já sentiu, a gente sabe que a saciedade de 0 a 10, né? Como é que está? Fazer esse exercício. Ah, eu estou extremamente pleno, né? Estou estufado, chego até a passar mal. Então, passou da saciedade 9, 8, 9, enfim, já foi para 10. Então, tentar saber a minha fome de 0 a 10 é de quanto? Tentar numerar, fazer esses exercícios é importante, né? Sentir roncar o estômago é uma fome já de 10. Então, uma fome de 5 é uma fome que você vai provavelmente pegar uma pequena porção de algo que você está com vontade de comer e aquilo vai ser suficiente, né? Então, começar a pensar de forma organizada nisso. E antes de comer, sente-se à mesa, olhe o alimento, né? Respire, façam 3 respirações e verifiquem a cor do alimento, se sai fumacinha, se está quente, se não, se está frio, né? Coloquem no paladar, sintam a ponta da língua, lá atrás da língua, na lateral da língua, é doce, é amargo, é ácido. Então, começar a resgatar essas percepções, né? Como é que é a textura, a umidade, né? É crocante, não, é pastoso, é geladinho, né? Então, começar a se aproximar dessas sensações. Esse é meu recado para vocês daqui para frente. A gente prestar mais atenção na comida. Legal. Obrigado, viu? Esse vídeo vai ficar disponível no Imagina! nosso feed. Quem quiser assistir mais tarde, ele vai estar na íntegra, tá? E a gente conta contigo para, de repente, um papo futuro sobre outras questões da nutrição. Obrigado, tá? Tá bom, obrigada. Até mais, uma boa noite. Até. Boa Fique em noite. paz com a comida. Valeu para todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau.